Nos próximos capítulos da novela Família Tudo, Enéas vai reconhecer Netuno ao ver ele no campeonato de skate que Plutão está competindo. E vai parar a competição ao levar um grande susto. Enéas vai revelar um segredo chocante de Netuno na frente de todo mundo, fazendo até mesmo com que ele tenha alguns flashes de memória. Vênus, Babu, Tom, Plutão, Electra e Nanda vão ficar horrorizados com o que descobrem. E Vênus vai se lembrar de um detalhe muito importante em relação a Netuno. Já Nanda, por sua vez, vai ter um comportamento muito estranho e vai levantar suspeitas de Plutão. Enéas fala: "Eu tô falando, esse homem se chama Léo, a gente já conhece ele de outros carnavais. E ele é capaz de fazer coisas que vocês nem imaginam." O rapaz vai se desesperar com tudo que Enéas fala e vai sair correndo do local, fazendo com que Vênus vá atrás dele. Quem não vai gostar nem um pouco disso é Tom, que vai se morder de ciúmes. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Família Tudo todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Netuno ir até o campeonato de skate de Plutão com Babu e Bia. Eles chegam no local e se juntam com Vênus, que está super ansiosa para ver o irmão competir. E o desempenho de Tom como treinador. O campeonato está indo muito bem, até que Enéas olha para o local em que eles estão e dá de cara com Netuno. Enéas fica um pouco confuso com o que vê e logo acredita que pode estar se confundindo. Enéas comenta: "Eu não acredito no que eu estou vendo, será mesmo que é ele?" Ele continua olhando fixamente para Netuno, até que Netuno percebe e fica um pouco incomodado com os olhares de Enéas para cima dele. Netuno comenta: "Tem um sujeito ali que tá me encarando demais. Não tô entendendo o motivo." Babu pergunta: "Mas será que ele te conhece?" Netuno responde: "Então, eu não me lembro. Essa que é a questão. Se eu me lembrasse, não teria motivo nenhum para me preocupar." Babu tenta acalmar Netuno e fala que não é nada demais. Até que quando acaba uma volta da competição, Netuno e Babu saem em direção ao banheiro e Enéas resolve seguir eles. Enéas se aproxima de Netuno nessa hora e fala: "Eu não acredito que é você, Léo. Quanto tempo?" Netuno franze a testa confuso e pergunta: "Léo, eu me chamo Netuno agora. Quem é você?" Enéas dá risada da situação e responde: "Que brincadeira é essa? Não vai me dizer que você tá dando mais um dos seus golpes?" Netuno não gosta nem um pouco da forma que Enéas fala com ele. Muito menos Babu, que não gosta nem um pouco de saber que Netuno dava golpes por aí. Babu pergunta: "De que golpes você está falando?" Enéas dá risada e afirma: "Ih, não sabe de nada, inocente. Esse aí pode até ser gente boa, mas às vezes é mais safado que muito bandido por aí." Netuno arregala os olhos e fica bem incomodado com os comentários de Enéas sobre ele. Netuno afirma: "Olha, eu realmente não sei do que você está falando e não quero saber agora, me dá licença." Netuno volta para o lugar que estava e trombam com Enéas assim que sai, deixando o treinador chocado. Babu também acompanha Netuno até o lugar que estavam e pergunta: "Ei, mas você não quer saber do que ele está falando?" Netuno responde: "Ele falou de um jeito como se eu tivesse cometido um erro terrível no passado. Confesso que não sei se estou preparado para saber de tudo assim. Não quero saber se fui uma pessoa ruim." Babu entende o ponto de vista de Netuno e tenta disfarçar a situação para que Vênus e Bia não percebam o que acabou de acontecer. Netuno fica desconfortável toda vez que se lembra do jeito que Enéas falou e teme que realmente tenha feito algo de muito grave no passado e que não se lembra. Mas no momento, a única coisa que consegue se preocupar é que se Vênus descobrir sobre isso, pode ficar muito decepcionada com ele.
Já Enéas também não consegue tirar Netuno da cabeça. Ele continua olhando para o rapaz na arquibancada e comenta consigo mesmo: será que o Léo tá querendo dar um golpe na família do Plutão? Não é possível, ele é muito gente boa, mas também sei que às vezes ele não presta. O treinador fica pensativo com o que deve fazer a respeito disso. Mas chega a hora de Plutão dar a sua última volta na pista e Enéas resolve esperar mais um pouco antes de fazer qualquer coisa. Plutão consegue um bom desempenho e todo mundo comemora. Vênus não se aguenta de felicidade e fala: ai, que orgulho que eu tenho do meu irmão. Não consigo acreditar que ele está se tornando tão bom quanto Tom. Netuno sorri para a mocinha e afirma: ele tem a quem puxar, né? Vênus fica sem graça, mas mesmo assim dá um abraço em Netuno, fazendo com que Tom veja e fique mordido de ciúmes. Nanda também repara na proximidade de Netuno e Vênus e não gosta nem um pouco dessa situação. É nessa hora que o campeonato está quase acabando que Enéas decide agir para impedir que a família de Plutão caia em um golpe de seu amigo. O treinador se aproxima de todo mundo que está comemorando e fala: olha só, eu vejo que vocês estão se dando muito bem com Léo. Isso é bom, mas talvez não para vocês. Vênus franze a testa e pergunta: ué, Léo? Como assim? Você conhece o Netuno? Enéas solta uma risada e afirma: não, da onde é que ele tirou esse novo nome? Mas eu conheço ele sim, de velhos carnavais. Netuno fica ainda mais desconfortável com essa situação e sente que não vem coisa boa por aí. Netuno comenta: olha, cara, eu sofri um acidente e perdi a memória. Então eu não me lembro de você e nem da minha vida antes dele. Então será que você pode me dar licença? Enéas olha para Netuno e mesmo assim não acredita em uma palavra do que ele diz. Vênus sente que o clima está ficando estranho e comenta: é verdade, Enéas. Inclusive fui eu que atropelei. Por isso que eu levei ele para a fundação e estou ajudando ele a se recuperar de vez. Enéas passa a mão na cabeça e afirma: olha, Vênus, você pode até ter atropelado ele e tudo mais, mas duvido que ele está sem memória de verdade. Como eu te falei, ele era meu amigo e eu sempre falei para ele largar a vida que levava, mas nem sempre me ouvia. Não quero que a família do meu aluno favorito caia num golpe. Vênus arregala os olhos chocada com a forma que Enéas fala e olha para Netuno, querendo entender o que está acontecendo ali. É nessa hora que Nanda fica um pouco mais agitada que o normal e fala: pra mim esse papo tá muito estranho. Eu acho melhor a gente ir embora e deixar esse assunto pra lá. Coitado do rapaz. Plutão olha surpreso para a mãe e afirma: nada disso, mãe. Até porque eu também fiquei bem curioso para saber de que tipo de golpe o Enéas está falando. Nanda retruca: ah, por favor, Plutão. Você vai querer ficar participando de uma coisa dessas? Tá na cara que seu treinador tá se confundindo de pessoa. Esse rapaz me parece boa gente. Mas Plutão não entende esse jeito de Nanda e comenta: não tô entendendo esse seu zelo todo com esse rapaz, mãe. Você nem conhece ele? Electra concorda com Plutão e afirma: é verdade, mãe. Nunca te vi assim desse jeito. Nanda tenta disfarçar do seu comportamento para que não desconfiem dela e afirma: não é nada demais, eu só não gosto de injustiça, só isso. Enéas interrompe e afirma: mas eu não estou cometendo nenhuma injustiça, muito pelo contrário. Eu realmente conheço ele, a gente já estudou juntos. Netuno fica cada vez mais apreensivo com essa história e comenta: olha, você fala como se a gente fosse muito próximo, mas ao mesmo tempo fala como se eu fosse um bandido. Enéas explica: é que a gente sempre se deu bem e eu te ajudei a sair da vida que você levava, mas às vezes tinha algumas recaídas e era aí que eu me preocupava. Netuno passa a mão na cabeça para ver se lembra de alguma coisa, mas não vem lembrança nenhuma. Vênus pergunta:
Mas que recaídas eram essas? Do que você tá falando? Tom comenta: olha, cara, eu acho melhor você falar de uma vez. Já começou, melhor terminar. Enéas respira fundo e conta: é que há algum tempo o Léo era viciado em drogas. Ele tinha perdido o emprego por causa disso e estava numa situação bem complicada. Ele começou a se envolver com gente barra pesada e começou a praticar alguns furtos por causa disso. Todo mundo fica chocado com essa revelação de Enéas, principalmente Netuno, que fica com os olhos arregalados enquanto ouve tudo aquilo sendo dito por sua vez. Enéas continua: eu tentava ajudar de todas as formas possíveis e ele conseguiu largar as drogas, mas ainda praticava alguns golpes para conseguir dinheiro, principalmente por causa das más companhias. Recentemente, ele conseguiu a ajuda de uma pessoa muito rica, não sei como, e conseguiu um emprego de garçom. É nessa hora que Nanda não consegue mais ficar ali ouvindo aquilo tudo e vai embora com uma cara de choro, deixando Plutão e Electra ainda mais intrigados pelo jeito dela. Vênus fica atordoada com essa história e comenta: meu Deus, eu não fazia ideia de nada disso. Pra falar a verdade, nem o próprio Netuno sabe disso ainda. Mas por tudo que você falou aqui, ele só foi para esse caminho por causa das drogas e das más companhias. Não acho que ele faria nada de mal pra gente. Enéas afirma: sim, até porque o Léo é um cara muito bacana, mas eu ainda acho que ele ainda sofre muita influência dessa gente. E aí que mora o perigo. À medida que Enéas vai falando sobre sua vida, Netuno começa a ter alguns flashes de seu passado, principalmente em relação às conversas que tinham com Otto. Netuno não consegue identificar sobre o que eles falavam, mas ele se lembra de que era um bandido que vivia pedindo para ele fazer coisas erradas. Netuno se desespera e fala quase gritando: para com isso, eu não sou assim, eu sou uma pessoa do bem, jamais eu faria algo de errado, eu não vou fazer. Vênus tenta acalmar Netuno e fala: ei, calma, você pode até ter feito coisas erradas no passado, mas as pessoas mudam, está tudo bem, ninguém vai te julgar. Enéas completa: é isso mesmo, eu só não quero que você volte para essa vida e nem que fique sob influência desse povo. Mas Netuno fica ainda mais desesperado e sai correndo do local, indo em direção à rua. Vênus não pensa duas vezes e corre atrás do rapaz para tentar acalmar ele. Enéas se preocupa com a reação de Netuno e afirma: eu não queria ter pegado muito pesado, pelo contrário. Plutão comenta: ei, relaxa, você só reconheceu seu amigo e contou o que ele fazia, não foi nada demais. Electra cruza os braços e comenta: isso é verdade, eu só não entendi a reação da mamãe, isso sim, nunca vi ela tão estranha. Enquanto todo mundo conversa, Tom resolve ir atrás de Vênus, que correu atrás de Netuno, para ver onde que eles foram. Netuno chora do lado de fora quando Vênus chega atrás dele. Vênus fala: ei, por que você está chorando desse jeito? O que aconteceu? Netuno limpa as lágrimas e responde: ah, Vênus, eu fui tendo uns flashes de memória quando aquele cara falava daquelas coisas de mim, e realmente é verdade. Eu me lembrei de estar falando com um bandido. Ele me pediu para fazer algumas coisas que eu não me lembro. Netuno bate na sua cabeça para ver se lembra de alguma coisa, mas Vênus segura suas mãos para impedir que ele continue fazendo uma coisa dessas. A mocinha comenta: ei, para com isso, Netuno, você não tem que ficar se culpando assim, tá tudo bem? Você ainda não se lembra da sua vida inteira. E outra, ao que tudo indica, você deve ter sofrido muito nessa vida para ter ido por esse caminho. Agora você tem a chance de recomeçar a sua vida. Desesperado, Netuno afirma: mas aí você não vai querer mais saber de mim e nem me ajudar, ainda mais um cara como eu. Vênus faz carinho no rosto de Netuno e comenta: claro que não, até porque eu sempre ajudei jovens em situação de vulnerabilidade
E não vai ser agora com você que eu vou deixar de ajudar, até porque muitos deles também cometem coisas erradas para sobreviver. Netuno pergunta: mas e se eu for uma pessoa agressiva, Vênus? Eu não quero te fazer nenhum mal. É nessa hora que Vênus se lembra de um detalhe muito importante em relação a Netuno e afirma: na verdade, você já agiu de uma forma agressiva. Foi lá com o Matias no hospital, lembra? Mas lá foi para me defender. Não que eu aprove violência, mas eu não acho que só por causa disso você seria uma má pessoa. Você nunca me bateu, por exemplo, e nem acho que vai. Netuno fica tocado pela forma carinhosa que Vênus fala com ele. E ele comenta: jamais. Eu nunca faria uma coisa dessa com você, Vênus. Eu tenho certeza disso. Vênus abre um sorriso e os dois se abraçam, enquanto Netuno continua chorando. Mas Tom chega bem na hora e vê os dois abraçados à distância. O treinador tenta controlar o ciúme ao ver Vênus com Netuno naquela forma, até porque a situação já está complicada demais para isso. Tom volta para dentro do ginásio para conversar com Plutão e tenta não pensar muito no que acabou de ver. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.